para a glória de Deus. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, no lugar deserto. O texto para o estudo dessa semana se encontra em Mateus capítulo 14, dos versos 13 ao 33. São duas experiências incríveis que aconteceram próximo a Betsaida, a cidade natal de Pedro, André e Filipe. A propósito, esses discípulos tiveram participação ativa nessas histórias. Acompanhe o resumo. Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo estudo de hoje. Que essas histórias possam ser de grande aprendizado para a minha vida. É o que peço em teu nome. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Siga também nossas redes sociais. Nos encontramos novamente amanhã, aqui no Lição Ilustrada.